Meus amados irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor na carta aos Hebreus, no capítulo 2. Nós daremos continuidade à exposição a que nós demos início no domingo passado. Esses domingos à noite nós exporemos esta carta, pregaremos sobre ela em sequência. Carta que fala da supremacia, da superioridade de Cristo como nosso perfeito Salvador, nosso perfeito mediador, e da superioridade da nova aliança trazida por Ele. Como Ele é este fiel, Ele é o perfeito mediador, perfeito sacrifício, perfeito Salvador, a perfeita revelação, a revelação final de Deus. E nós vamos dar continuidade falando hoje sobre este tema, o perfeito Salvador, que terá três partes. Não é? Nós falamos na semana passada de Cristo como a revelação ou a palavra final de Deus, e uma revelação de caráter, natureza, abrangência superior à revelação que Deus já havia dado aos pais através dos profetas. Nós falamos sobre isto, abordando os versículos anteriores. Então, capítulo 2, verso 5, nós leremos até o capítulo 3, versículo 2, diz assim: Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém, em certo lugar, deu pleno testemunho, dizendo: Que é o homem que dele te lembres? Ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor do que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo o homem. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: A meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui estou, eu e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Oremos. Pai celestial, Pai bendito, mais uma vez nós elevamos a Ti a nossa voz, o nosso coração, para Te suplicar que as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração sejam agradáveis à Tua presença, Senhor, e que a reflexão, a meditação da Tua palavra, a exposição da Tua palavra,
venha trazer ao nosso coração um sentimento de adoração, de louvor, de admiração, de alegria e de suficiência em nosso Senhor Jesus Cristo. Que possamos, ó Deus, ao contemplar aqui este retrato do perfeito Salvador, da sua perfeita humanidade, dessa humanidade que era necessária, nós possamos, ó Deus, nos tornar mais crentes em Jesus e não deixar que Jesus saia do centro da nossa vida, das nossas esperanças, das nossas convicções, do alvo da nossa vida, que Ele seja o nosso tudo. Nós te pedimos em nome dEle. Amém. Meus amados irmãos, nós vimos que a carta aos Hebreus foi escrita para uma comunidade que já tinha um tempo de caminhada na fé cristã, mas cujo vigor espiritual estava arrefecendo, passando por uma crise de fé e crise de perseverança, provocada por um clima de perseguição. Era uma comunidade perseguida, que tinha sofrido violência, que tinha sofrido o espólio dos seus bens, que inclusive alguns dos crentes já tinham perdido entes queridos por causa desta perseguição, e por causa disso muitos estavam desanimando, perdendo o vigor espiritual, desejando abandonar a fé, e na verdade, na cabeça deles, eles achavam que não precisavam abandonar a fé, eles só precisavam voltar ao judaísmo, que na sua lógica, no seu pensamento, tinha basicamente a mesma crença, a mesma fé, o mesmo conjunto de crenças que o cristianismo, pois partilhava da mesma escritura como fundamento da sua confissão, tinha a mesma esperança messiânica, enfim, eles achavam que podiam voltar ao judaísmo, que nessa época, nesse momento, meados do primeiro século, gozava de liberdade no Império Romano. O autor aos Hebreus escreve para combater esse pensamento, dizendo que, por mais que pareça um leve desvio, um pequeno recuo, na verdade trata-se de uma apostasia, porque eles estão voltando da realidade trazida por Cristo para a sombra. Eles estão voltando para uma aliança que, embora tenha tido sua validade, ao ser cumprida em Cristo, ela se tornou obsoleta, ela se tornou desnecessária no que diz respeito aos seus ritos a partir daquele momento. E não só isso, mas alguns deles estavam abandonando a congregação, deixando de se congregar por causa desse medo, desse desânimo. Outros estavam mesmo querendo voltar para o judaísmo. E nós vimos que o autor vai demonstrar nessa carta a superioridade de Cristo sobre as pessoas, os ritos e os símbolos da velha aliança. E ele vai mostrar exatamente qual é a relação da velha aliança com o seu sistema de culto e leis, com a nova aliança e por que eles não podem e não devem voltar. Desse modo, o tema central dessa carta, como nós falamos, é exatamente a pessoa e a obra de Cristo como perfeito mediador, como perfeito sacerdote, como perfeito salvador, como a revelação final de Deus, e é por isso que ele vai demonstrar a superioridade de Cristo sobre todos os elementos da velha aliança. E nós vimos que, na semana passada, que no capítulo 1 até o capítulo 2, verso 4, ele havia mostrado a superioridade de Cristo como revelação de Deus, do caráter de Deus, da graça de Deus, da salvação de Deus. Ele mostrou que Jesus, a revelação trazida por Jesus como filho é superior à revelação dada aos pais através dos profetas. E não é, precisamos relembrar, e não é que a revelação trazida pelos profetas não tenha sido infalível, inerrante, necessária, completa em si mesmo. Mas em que sentido Jesus é superior? É que enquanto Deus falou aos profetas muitas vezes, ou seja, repetidas vezes, e de muitos modos diferentes, de modo que cada um deles não tinha a revelação no seu todo, cada um tinha uma porção da revelação, e nessa história da redenção, o conjunto das revelações de Deus aos profetas é que forma a sua palavra.
Enquanto que cada profeta tinha uma parte da revelação, e precisamos olhar o todo, Jesus em si mesmo tem toda a revelação. E a revelação é inerente a Jesus. Ele é a palavra final de Deus. Os profetas não revelavam a Deus em si mesmos. Eles eram apenas instrumentos, mas Jesus é o próprio Deus. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes, no capítulo 1, verso 1, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou no Filho, na pessoa do Filho, a quem ele constituiu o herdeiro de todas as coisas. E ele mostrou por que Jesus revela a Deus de uma maneira mais perfeita e superior aos profetas. Porque ele é o Filho de Deus, porque ele é o herdeiro de todas as coisas, ele é o agente da criação, por ele Deus fez o universo, ele no seu ser é o resplendor, o brilho da glória de Deus, ele é a expressão exata, o carimbo, né? Nós falamos isso na semana passada, o carimbo, a imagem perfeita, porque ele é Deus. Nenhum profeta era Deus em si mesmo, nenhum profeta partilhava plenamente da natureza divina. Eles recebiam a revelação pela mediação de anjos, por meio de sonhos, de visões, mas o Filho traz em si mesmo a revelação. Isso fica muito claro quando você compara a forma como os profetas falam a palavra de Deus e a forma como o Filho, nos seus dias de encarnação, fala a palavra de Deus. Os profetas começavam suas declarações com a expressão, assim diz Javé, assim diz o Senhor. Jesus começava dizendo, eu, porém, vos digo, porque ele é Javé. É nesse sentido que a sua revelação é superior. E a revelação de Deus, trazida através dos profetas, apontava para o Filho, e ele vem para cumprir aquilo que a lei e os profetas haviam pré-anunciado. E ele também é não só superior aos profetas, mas superior aos anjos. Ele fez a purificação dos pecados e assentou-se à destra da majestade e às alturas, e se tornou superior aos anjos. E aí eu preciso relembrar isto. Em que sentido se tornou superior? Se ele é Deus, ele já é superior aos anjos. É que Jesus, na sua encarnação, ele se tornou inferior aos anjos na sua humanidade. É isto que ele quer dizer. Porque Jesus é uma pessoa com duas naturezas. Só a segunda pessoa da Trindade tem essa natureza dupla, divino-humana. O Pai é Deus, o Espírito é Deus, o Filho é Deus que se fez homem. E hoje ele é Deus e é homem, 100% Deus, 100% homem, não é 50%. As duas naturezas estão lado a lado, não se fundem, não se confundem, também não se dividem. Este é o mistério da dupla natureza de Cristo. E como homem, ele precisava descer a um nível inferior ao dos anjos para conquistar a nossa salvação e herdar um nome superior aos dos anjos. E assim ele é superior também aos anjos, como instrumento, como agente da revelação de Deus. E o autor, então, no capítulo 2, verso 5, continua essa comparação entre Jesus e os anjos, que no judaísmo tinham importância, porque no Velho Testamento, é só você ler, você vai ver os anjos sempre como agentes de revelação. Aliás, a palavra angelos, né, é da mesma raiz de euangelion, de evangelho. Angelos significa mensageiro. E Jesus é a própria palavra de Deus. Mas não só ele é superior como revelador, como palavra final do Pai, mas ele é superior aos anjos no seu governo e no seu domínio. O autor já tinha dito que os anjos são ministros, citando o Salmo 104, aos seus anjos ele faz ministros, verso 7, aos seus anjos ele faz ventos e aos seus ministros labareda de fogo. Eles são seres poderosos. Ele havia reconhecido a importância dos anjos no verso 14, quando ele diz que eles são espíritos ministradores enviados a serviço dos que hão de herdar a salvação. Mas eles não têm todo o poder e a soberania sobre o mundo. Não foi dado a ele o governo sobre o mundo. Então, a partir de agora, ele vai mostrar a superioridade de Jesus sobre os anjos como Salvador, como aquele que liberta. Os anjos, muitas das vezes, agiram de maneira
libertadora ou julgadora, né? Eles livraram pessoas, muitos foram libertos de situações de dificuldade, de perigo de vida, por anjos. É só nós lermos a palavra de Deus, nós veremos isto. Mas Jesus trouxe uma libertação que nenhum anjo jamais seria capaz de fazer, porque ele assumiu o governo sobre todas as coisas. Então, nessa noite, nós falaremos sobre Jesus como perfeito Salvador e como um Salvador exaltado que conquistou pelo seu próprio poder esta salvação para aqueles que nele creem. Porque Jesus, esta deveria ser a nossa pergunta. Se Jesus já era, eu inicio essa exposição com isto, com essa pergunta. Se Jesus já era superior aos anjos como Deus, Deus o Filho, antes da sua encarnação, por que ele precisou descer a esse estado de humilhação e se tornar homem, para depois herdar um nome superior ao dos anjos como homem? Por que Jesus precisou se fazer homem? Porque a segunda pessoa da divindade precisou se encarnar. É isto que o autor vai explicar dos versículos 5 até o final que nós lemos. E o autor aqui, observe o texto, segue na mesma linha de argumentação quanto à superioridade de Jesus sobre os anjos. Ele já havia afirmado que o nosso Senhor, após sua obra redentora, havia subido aos céus, havia se assentado em posição de honra, tornando-se, enquanto homem, superior aos anjos e herdando um nome mais excelente do que os anjos. Capítulo 1, verso 4. Precisamos reforçar isso porque eu sei, e frequentemente em conversa com irmãos, que muitos irmãos ainda fazem confusão com as duas naturezas de Cristo. Então eu vou repetir isso à exaustão ao longo da exposição aos Hebreus. Quanto à sua natureza divina, não é difícil entender ou aceitar que Jesus seja maior que os anjos. Claro, Jesus é maior que os anjos porque ele é Deus. Se eu perguntasse, eu tenho quase certeza, se eu perguntasse aos irmãos aqui, por que Jesus é maior que os anjos? A maioria, eu vou me arriscar aqui, mas a maioria diria, é porque ele é Deus. Só que, quando o autor diz que ele é superior aos anjos, não está falando como Deus, porque isso é uma conclusão lógica, ele não precisa afirmar isso. Ele está falando que Jesus é superior aos anjos como homem, a sua natureza humana, 100% humana, é superior ao dos anjos. E como homem, ele tem ainda uma autoridade e um poder superior ao dos anjos. Esta declaração está ligada à sua humanidade. Então, não é difícil para nós aceitar que Jesus seja maior do que os anjos, porque ele os criou. A dificuldade está em considerar o homem Jesus maior do que os anjos. Porque Jesus, sendo Deus, esta seria a pergunta, teve que se tornar homem e nessa condição ser exaltado a um status maior do que os anjos. Este é o ensino subentendido no capítulo 1, versos 3 e 4, que ele se tornou superior aos anjos. Esta é a questão que abre toda a argumentação contra a necessidade da encarnação, sofrimento e morte do Salvador. Então, nessa noite, eu espero que você entenda por que Jesus precisou se fazer carne. Por que ele não nos salvou de lá mesmo? Mandou, sei lá, um raio, né? Cuspiu fogo do céu, destruiu Satanás e disse assim, está todo mundo salvo. Ou, o meu povo está salvo. Por quê? Havia certas necessidades legais para que a justiça de Deus fosse cumprida. Deus não é mágico. Deus não faz, como disse um grande líder da igreja de uma seita evangélica, Deus não faz gol de mão. Deus seguiu estritamente a sua lei em consonância com seu caráter perfeito. Então ele não podia simplesmente fazer uma mágica, tirar um coelho da cartola e nos salvar sem cumprir a sua própria lei, a sua justiça, que o seu caráter santo e reto exigiam de si mesmos, de si mesmo. Então, como é, por que ele teve que encarnar? Então, o princípio que o autor nos ensina para explicar isto
e é o princípio que norteia toda a sua argumentação, está no verso 5. Ele diz assim: pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. O que ele está dizendo, olha, esse pois é uma conclusão. Jesus teve que se encarnar. Por quê? Primeiro, não foi ao governo dos anjos que Deus submeteu a nova ordem da era vindoura. Quando ele fala do mundo que há de vir, ele está falando dos novos céus e nova terra. E ele fala, o mundo que há de vir é a era vindoura. Em que ponto o autor, é uma pergunta que me veio à mente, em que ponto o autor havia falado sobre o mundo por vir? Se ele está dizendo, nós estamos falando sobre isso, nós temos que encontrar nos versículos anteriores onde ele falou sobre isso. E eu posso encontrar no capítulo 1, versos 13 a 14. Nós podemos colocar aqui claramente, quando ele cita o Salmo 110. Ora, a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esta é uma menção do Salmo 110, verso 1. Quando Davi, profetizando, disse Javé ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Ora, quem assentava-se no trono era o rei. Já Deus havia dado a Davi a promessa de que um descendente seu assentar-se-ia no seu trono e o seu trono duraria para sempre. Davi, pelo Espírito Santo, recebe de Deus a revelação de que haveria um descendente seu de tal grandeza que ele receberia de Deus o cetro da equidade para dominar sobre todas as nações. Então Davi está aqui trazendo uma profecia messiânica. Disse o Senhor, por isso Jesus, mencionando essa passagem, lá nos evangelhos em Mateus, ele diz assim, de quem o Messias é filho? E os fariseus dizem, olha, isso está nos evangelhos sinóticos, ele é filho de Davi. Eles respondem, ele diz, mas se ele é filho de Davi, como é que Davi o chama de Senhor? E aí cita o Salmo 110, versículo 1. E eles não sabem responder, porque eles ainda não entendiam de fato que Jesus era o Messias. Está em Mateus 22, 41 a 46, para citar uma das passagens. O que vocês pensam do Cristo, do Messias? De quem é filho? De Davi. Mas como é que Davi, pelo Espírito, chama-lhe de Senhor? Davi chama o seu descendente, acerca de quem Deus havia falado em 2 Samuel 7, que estabeleceria a casa de Deus e o trono de Davi para sempre. Ele chama o seu descendente de Senhor, e ele não está falando de Salomão. Ele está falando de um outro descendente. Por que ele os chama de Senhor? Davi está dizendo, este que virá de mim, da minha semente, é o meu Senhor, que receberá de Deus o poder, a autoridade para reinar sobre todas as coisas e cumprir a promessa que o Senhor fez sobre mim e sobre a minha casa e sobre a casa de Israel. Então, ele está falando de um reino futuro que ainda não havia se estabelecido. Então ele está falando dos novos céus e nova terra, aquele dia quando todos os poderes de antirreino serão subjugados. E Deus estabelecerá o seu reino consumado na terra. Então, é por isso que ele diz, pois não foi a anjos que sujeitou, observe que aqui o tema é de sujeitar, de colocar os inimigos, aqui a figura é de um rei, o seu reino está de alguma maneira perturbado pela ação de inimigos, e este rei poderoso assenta-se no trono e ele começa a executar julgamento contra os inimigos e salvar o seu povo. Essa é a figura do rei que subjuga os inimigos, que estabelece o seu reino. Então ele está falando do mundo que há de vir. Ele diz, olha, Deus não sujeitou esse novo mundo, esta criação, o seu reino criacional, a anjos. Não foi a anjos que ele deu essa promessa.
Então esse é o primeiro princípio e é o princípio que norteia tudo. A quem ele concedeu a bênção de governar o mundo que há de vir? Ele exatamente vai demonstrar que Deus confiou o mundo criado ao homem. Foi ao homem. O homem foi criado para ser corregente de Deus. Quando ele criou o homem e ele fez a aliança da criação, você lembra? Capítulo 1, versos 26 e 27. Ele diz: crescei e multiplicai-vos, enchei a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais que rastejam pela terra. A palavra dominar é um termo real, é um termo que expressa realeza. Era o ato do rei governar. Deus deu ao homem o poder, a autoridade, o domínio sobre o seu mundo, sobre a sua criação. Não foi aos anjos. Então preste bem atenção nisso. E ele prova isso biblicamente, citando o Salmo 8, que nós lemos no decorrer da nossa liturgia, no momento de louvor. Antes, alguém, observe em certo lugar, deu pleno testemunho, dizendo: que é o homem que dele te lembres? Ou o filho do homem que o visites? No texto original, no Salmo 8, Salmo capítulo 8, verso 4, a expressão ali é: o que é o homem que dele te lembres? Ou o filho de Adão para que o visites? Você lembra dessa palavra Adão, né? Novamente, ela sempre ocorre para se referir ao homem na sua fraqueza, na sua finitude. A palavra Adão nos remete à herança que nós recebemos do nosso pai, particularmente a natureza pecaminosa. Sempre que Adão, no Velho Testamento, ocorre fora do relato da criação, quando se refere àquele primeiro homem, ela se refere à humanidade de um modo geral, nós já vimos isso. Quem é o filho de Adão para que o visite? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, o constituíste como, e o constituíste sobre, acima das obras das tuas mãos, todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ele está citando a Escritura. Observe que ele não desvaloriza o Antigo Testamento, pelo contrário, ele mostra que o Antigo Testamento é palavra de Deus, mas ele tem que ser lido da perspectiva de Cristo, porque ele se cumpre em Cristo. Eu não posso ficar com o Antigo Testamento sem Cristo. Então ele está dizendo aqui que Deus sujeitou todas as coisas, e a argumentação dele é a seguinte: ora, observe verso 8, ora, desde que Deus sujeitou todas as coisas ao domínio do homem, nada deixou fora do seu domínio. Isto incluiria os anjos. A única pessoa, o único ser que estaria fora do domínio do homem seria aquele que o criou. Por isso ele diz, observe aqui, ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. E ele diz, olha, certamente quando ele fala isso, ele está excluindo aquele que tudo lhe sujeitou. Então, nós precisamos entender isso. Então, quando Deus criou o mundo, observe a linha de raciocínio, ele não sujeitou aos anjos, ele sujeitou ao homem, conforme o testemunho das Escrituras. E esse sujeitar, esse verbo aqui, todas as coisas sujeitar-se, refere-se a um estado de completa sujeição do mundo ao homem. Somente Deus estava acima dele. Ora, se Deus sujeitou tudo que ele criou ao governo do homem, nada deixou na criação fora desse domínio. Entretanto, observe verso 8, parte B, agora, porém, nós não vemos isto. Nós não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Nós vemos uma criação que não obedece perfeitamente o homem. Uma criação que não responde mais. Ele continua tendo o mandato de dominar, de desenvolver a tecnologia, a ciência, de dominar sobre todas as coisas, mas o homem agora está debaixo de um outro domínio. A saber, o domínio do pecado.
O domínio de Satanás, a Bíblia diz que ele é o espírito que atua nos filhos da desobediência, e o verbo atuar ali significa atuar eficazmente. Ele consegue induzir os homens. Então, o homem não domina de maneira perfeita o mundo. Ele não consegue, por exemplo, resolver o problema da morte. Ele não consegue resolver perfeitamente o problema da fome. Ele não consegue, no seu governo, estabelecer a justiça na terra. Então, aquilo que Deus criou o homem para fazer, ele não está conseguindo fazer. Por quê? Por causa do pecado. Quando ele desobedeceu a Deus, ele se tornou escravo do pecado. Ele se tornou um ser caído, e perdendo a comunhão com Deus, ele perde também a autoridade e o poder que ele tinha. E aí o que Deus faz para restaurar ao homem esse domínio? Deus, eu repito, não pode fazer mágica, porque o homem voluntariamente desobedeceu a Deus, obedeceu a Satanás, colocando-se debaixo da autoridade de Satanás. Então, o homem precisava recuperar esse estado de domínio. O homem precisava, foi ele que concedeu, ele tem que tomar de volta. Mas o homem não tem condição, porque ele é um pecador. Ele está caído, está distante de Deus, o seu coração é corrompido. E o que Deus fez então? Verso 9. Vemos, todavia, aquele que, referindo-se a Jesus, por um pouco tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. O homem está destituído da glória de Deus. O homem agora é um pecador, desobediente, rebelde, um miserável. Ele está morto em seus pecados. Então, como é que Deus o coroa de glória e honra? Ele perdeu esse estado de glória por causa do pecado, voluntariamente, assim ele o quis. Colocou-se debaixo da autoridade de Satanás, se tornou escravo do pecado. Como é que Deus vai restaurar esse governo? É nesse sentido que o reino de Deus viria ainda como um evento futuro, porque Deus reina sobre todas as coisas, ele continua tendo domínio sobre todas as coisas, inclusive sobre Satanás. Mas Deus precisava restaurar o reino do homem sobre a criação. E ele não podia fazer isso como Deus, porque aí ele estaria fazendo gol de mão, ele estaria transgredindo a sua própria lei, ele estaria indo contra a sua própria retidão. Se o homem fez isso, se o homem entregou esse domínio, se o homem se tornou escravo, um homem precisa reconquistar esse status, mas o homem em seu estado de desgraça não podia fazer isso. O que Deus fez? Ele fez o seu Filho bendito, verdadeiramente Deus, por um pouco menor do que os anjos. Porque o homem em seu estado de inocência, em seu estado original, ele não foi criado inferior aos anjos. Quando o Salmo 8 diz, fizeste-o por um pouco menor do que os anjos, ele não está falando isso exatamente no início da criação. Deus nos fez menores do que os anjos por causa do pecado. Os anjos não eram criaturas superiores aos homens. Adão, no seu estado original, tinha o poder e a autoridade de expulsar Satanás do Éden, de nem dar ouvidos a ele. Quando Deus o colocou lá no jardim, foi para o cultivar e o guardar. Ele era um guardião, ele tinha essa autoridade, mas ele ambicionou o lugar de Deus e caiu em desgraça. Então Deus fez o seu Filho bendito se tornar homem. Ele se fez homem, e assim ele se colocou menor do que os anjos. E por que ele colocou? Por causa de quê? O que torna o homem menor que os anjos? Exatamente o pecado e suas consequências. E embora Jesus nunca tenha pecado, ele passou pelos sofrimentos que vêm como consequência do pecado. Por isso que ele diz no verso 9, ele foi feito menor do que os anjos. Jesus foi feito menor que os anjos por causa do sofrimento da morte.
Mas o que é mais interessante aqui está a sabedoria e o poder de Deus. Por causa desse mesmo sofrimento, ele foi feito menor do que os anjos, e por causa desse mesmo sofrimento, ele também foi coroado de glória e de honra. Ele foi coroado por causa do sofrimento. Eu estou falando de Jesus na sua natureza humana. É isso que ele está dizendo. Por causa do sofrimento, ele foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte de todo homem. Essa expressão, tendo sido feito menor que os anjos, esse verbo tendo sido feito aponta para a permanência da natureza humana em Jesus. Ou seja, quando ele ressuscitou, ele não deixou de ser homem. Ele não voltou a ser Deus. E quando eu estou dizendo que ele não voltou a ser Deus, eu não estou dizendo que ele era Deus. Ele sempre foi Deus, nunca deixou de ser Deus, então não voltou. O que eu quero dizer, ele não voltou a ser apenas Deus, ele não voltou apenas a ter a natureza divina e sua natureza humana desapareceu. Não, a partir da sua encarnação agora ele é Deus e é homem. Então, tendo sido feito, significa que ele foi feito de uma vez para sempre homem. E quando ele diz que por causa do sofrimento da morte ele foi coroado de glória e honra, ele está dizendo, a glória e a honra outorgadas a Jesus enquanto homem foram resultado direto do seu sofrimento. Observe, a glória na cruz. A cruz era um instrumento de infâmia, um instrumento de miséria, de humilhação, de opróbrio, nem sequer mencionada nos círculos, nas classes mais altas do Império Romano. Mas esse instrumento de infâmia, esse instrumento de vergonha, que era a condenação para o pior dos criminosos, na pessoa do Filho, se tornou um instrumento de glória. A infâmia da cruz se tornou a glória da cruz, a fraqueza da cruz se tornou o poder da cruz, a derrota da cruz em Cristo se tornou a vitória da cruz. Jesus, portanto, conquistou a glória como homem, através de quê? Do sofrimento. Para devolver essa glória ao homem que a havia perdido por ocasião da queda. A paixão de Cristo, portanto, meus amados, foi o caminho para a sua glória. Por isso ele diz, ele foi coroado de glória e honra, apontando para o estado também permanente da conquista. Ele conquistou plenamente, para que pela graça de Deus, ou por causa da graça de Deus sobre nós, sobre os pecadores, ele pudesse provar a morte por todo homem. Provar aqui tem um sentido literal de sentir o sabor da morte. Para nos representar, ele precisava compartilhar da nossa desgraça, sofrer a nossa desgraça, sentir o gosto da morte. Para que a humanidade de Jesus se manifestasse plenamente, era necessário que Deus, por cuja causa e através de quem tudo existe, aperfeiçoasse o Senhor através de sofrimentos. Ele está dizendo aí, observe no verso 10, porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, que é Deus, o Pai, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Ele precisou ser aperfeiçoado, ele precisou crescer, ele precisou aprender. Nós precisamos entender isso. Como homem, Jesus seguiu todos os estágios. O homem nasce, não é isso? Cresce, aprende as coisas e ele morre. Reproduz-se e morre. Jesus não se reproduziu fisicamente, mas sim espiritualmente. Jesus cresceu e ele precisou aprender esse caminho. Ele percorreu o caminho que eu e você não teríamos condição de percorrer. Ele precisou ser aperfeiçoado. Ele precisou conquistar isso no braço. Por isso ele precisou sofrer, para ser aperfeiçoado. E nós vamos entender em que sentido ele se torna um perfeito Salvador.
mas já ficamos entendendo, o sofrimento torna Jesus, o sofrimento e a cruz, a morte, tornaram Jesus qualificado para ser o autor da salvação. Nenhum anjo passou por sofrimento. Nenhum anjo sabe o que é sofrimento físico. Os anjos que caíram, Deus os guarda em algemas eternas, a Bíblia fala, mas o sofrimento físico, a dor física, eles têm, obviamente, um tipo de dor, aqueles anjos caídos, mas eles nem sequer têm redenção, eles não têm perdão. Ele não socorre a anjos, ele vai dizer mais à frente, ele socorre a descendência de Abraão. Então, nenhum anjo se encarnou. Então, ele não pode, os anjos não podem salvar perfeitamente o homem. Porque, primeiro, o autor aos Hebreus, verso 10 diz, porque convinha. Essa palavra significa, era necessário, era obrigatório, era legalmente obrigatório. Havia uma necessidade legal. Qual é a necessidade legal? O pecado precisa ser punido. Deus é santo, Ele não pode simplesmente olhar para o pecador e perdoá-lo e não punir o pecado. Isso é contra a sua natureza santa. Ele odeia o pecado, é um dever de Deus para consigo mesmo executar a sua justiça. Então o homem não pode mais voltar a dominar, porque ele está debaixo da sentença da morte. O que Deus faz? Deus fez o seu filho o homem para que ele substituísse o pecador e em si levasse a culpa, a punição em nosso lugar. E para isso ele precisava ser homem, porque para representar os homens tem que ser homem. Deus não pode representar os homens. Isso não diz nada sobre a onipotência de Deus. Estou falando de uma necessidade legal, lógica. É uma autocontradição. Deus, como Deus, representar os homens. Um homem precisava representar os homens. Para que a justiça fosse feita, o homem precisa pagar. Então Jesus, o homem, pagou. E assim, era necessário, era legalmente necessário para Deus salvar o seu povo, que alguém, um homem, perfeitamente homem, levasse sobre si a culpa. Desse modo, queridos, ele foi o cabeça que abriu o caminho da salvação, conduzindo, como diz o verso 10, muitos filhos à glória. A glória é a honra que Deus havia planejado para o homem desde o Éden, por meio do seu aperfeiçoamento. Por isso ele é chamado aqui o autor da salvação deles, isto é, o pioneiro. Essa palavra ela era usada para caracterizar o herói, o fundador de uma cidade, que dava o nome a essa cidade, que tornava-se o guardião dessa cidade. Ela também era usada para o comandante de um exército que é adiante dos seus soldados. Então a ideia é de um líder que abre um novo caminho. O autor prossegue. Verso 11, porque tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só, que é Deus o Pai. Jesus o que santifica, o seu povo eleito, os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar de irmãos. E aí ele vai mostrar que em sua encarnação, Jesus se fez nosso irmão. Aqui uma correção teológica importante. Jesus não é nosso Pai. Podemos dizer que Ele é nosso Deus, Ele é nosso Senhor, Ele é nosso Salvador, nós o adoramos, mas a relação dele, que nós temos com Ele, não é de filhos para pai. Pai é o Pai, é a primeira pessoa. Jesus é nosso irmão, o irmão mais velho, o irmão primogênito, que levou sobre si. Ele precisava nos representar, precisava se fazer nosso irmão. Por isso a Bíblia diz em Romanos 8, versículo 29, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ele é o protótipo, é o primeiro modelo da nova criação, o novo Adão. Por isso a Bíblia o chama de novo Adão em 1 Coríntios 15. Então observe, em sua encarnação, é o que ele diz,
aqui no verso 12, ele menciona um salmo. Aos meus irmãos, aliás, ele menciona o Salmo 22. Aos meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. É a parte do Salmo 22, que é um salmo de lamento, é a parte de louvor, de livramento. E você lembra como é que começa o Salmo 22? Esse salmo é de Davi. Ele começa assim: Deus meu, por que me desamparaste? Deus meu, por que se acham longe do meu salvamento as palavras do meu bramido? Deus meu, clamo de dia, tu não escutas. Clamo de noite, porém não há consolo para mim. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Este é um salmo de Davi que naquele momento está tendo uma experiência de sofrimento e como tal, ele se ergue naquele estágio da história da salvação como um tipo de servo sofredor. Na Bíblia a gente vai ver vários servos de Deus que por causa da sua fidelidade a Deus sofrem, padecem a mão de pecadores. Só que eles não são perfeitos. Muitos deles estão sofrendo inclusive castigo que Deus, ou disciplina de Deus. Eles são, na verdade, prefigurações do perfeito servo sofredor. Mas essa figura do servo sofredor é constante no Velho Testamento e nós precisamos entendê-la para entender como é que o Salmo se aplica a Jesus, sem desrespeitar o contexto original do Salmo. Quem é o primeiro justo sofredor da Bíblia? Você sabe? O autor aos Hebreus vai tratar disso no capítulo 11, Abel. Abel é o justo que sofre as mãos do ímpio. Caim, filho do maligno, bata Abel, semente bendita. E você vai ver Jeremias, os profetas, por isso que Jesus diz, olha, o sangue dos profetas cairá sobre vocês, ele falando aos fariseus, desde o sangue do justo Abel, até o sangue de Zacarias que vocês mataram entre o santuário e o altar. Então, quando Davi aqui tem essa experiência pessoal, ele está vivendo uma experiência pessoal, ele reproduz, ele projeta, ele prefigura imperfeitamente, mas ele já prefigura a figura do justo sofredor. É por isso que Jesus encarna de maneira perfeita aquilo que Davi era um exemplo imperfeito, pois era pecador. Não cumpriu perfeitamente a lei de Deus. Quando ele, naquele momento da cruz, fala a mesma coisa, Eli, Eli, ou Eloi, Eloi, lama sabachthani. Em aramaico quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Davi fala em hebraico, Eli, Eli, lama azavtani, muito pouca diferença. E Jesus está dizendo, mas Davi também celebra o livramento de Deus, e quando ele é liberto, ele diz, eu vou declarar o meu nome, o teu nome aos meus irmãos. E o Filho de Deus, perfeitamente homem, ele vai dizer exatamente isso, aos meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Então, lendo corretamente a Escritura, cristologicamente, o autor dos Hebreus está dizendo, aqui o Messias, na pessoa, na figura, no tipo que é Davi, ele declara irmãos aqueles a quem ele salva. E aí ele cita outro texto, e outra vez, porei nele minha confiança. Ele cita Isaías 8:17 novamente também, um texto que fala do justo sofredor. E ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Isaías declara para glória e ornamento, em Isaías capítulo 8, verso 18, também é Isaías como um representante de Deus, como um servo de Deus, está se apresentando. Jesus, aqui todos esses textos falam de Jesus. E por que Jesus? Como é que Jesus se tornou nosso irmão? É isso que ele vai mostrar no verso 14. Para ser nosso Salvador, Jesus precisava ter participação de nossa carne e sangue. Não é isso que está dizendo aí, verso 12? Porque filhos, eles são consanguíneos, né? Eles participam da carne e do sangue. Isto é, eles participam da mesma natureza.
da mesma herança genética. Jesus também se fez carne, essa expressão carne e sangue refere-se à natureza humana. E para que ele fez isso? Para que por meio da sua morte, ele precisasse ser de carne e sangue para poder morrer. Como Deus, ele não tem como morrer, ele não morre, ele é imortal. Então como é que ele vai morrer a morte do seu povo? Como é que ele vai substituir o seu povo no sofrimento? Deus não tem na sua natureza, ele não tem a experiência do sofrimento que nós temos, ele é Deus. A gente fala de Deus se entristecer, mas nós não sabemos exatamente como é a tristeza de Deus. Mas esse sofrimento que você sente na pele, na carne, essa angústia que provém-nos do nosso estado caído, era preciso um homem passar por isso, para que o seu sofrimento fosse substituto e fosse aceito como legalmente permitido, como legalmente aceito. De modo que o que ele está dizendo, ele se faz carne e ele morre. E ele morre para que por sua morte ele fizesse o quê? Observe a sabedoria e o poder do Messias. Por meio da sua morte, o que ele fez? A Bíblia diz, para que destruísse aquele que tem o poder da morte, que é o diabo. O diabo reina pela morte. O diabo coloca sobre os homens o seu pavor por causa da morte. Por causa do pecado do homem, o diabo recebe essa autoridade e o poder da morte. E Jesus destrói aquele que tem o poder da morte como? Não foi fazendo os milagres, embora os milagres demonstrassem a derrota de Satanás antecipadamente. Ele destruiu o diabo quando ele estava mais fraco. Ele destruiu o diabo quando ele perdeu a vida, quando ele morreu. Por isso a Bíblia diz que a fraqueza de Deus, Jesus na cruz, é mais forte do que os homens. E a loucura de Deus, o Filho se tornando homem e morrendo inocente no lugar de pecadores, é mais sábia do que os homens. O diabo não se alegrou quando Jesus esteve na cruz. O diabo o tempo todo tentou desviar Jesus da cruz. Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Se tu és filho de Deus, atira-te daí abaixo. A ideia é, se você se atirar aqui do pináculo do templo, todo mundo vai ver que tu és filho de Deus. Vão crer em ti. Jesus não rejeitou o caminho da cruz. Quando ele disse que era necessário que ele morresse, lá em Mateus capítulo 16 e em Marcos capítulo 8, o que Pedro falou? Tem misericórdia, tu és o Messias, Senhor, de modo algum te acontecerá. O que Jesus respondeu? Para trás de mim, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque tu não cogitas das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. O caminho para a salvação é a cruz, o caminho para a exaltação é a humilhação. Eu tenho que provar a humilhação por todo homem para conquistar a exaltação, porque com a humilhação ele executaria a justiça de Deus. Ele executou a justiça de Deus com sua obediência ativa, cumprindo perfeitamente a lei de Deus. Nele não se achou pecado nem dolo algum em sua boca. Pedro diz isso na sua primeira epístola, no capítulo 3. E ele cumpriu a justiça de Deus com sua obediência passiva, submetendo-se à punição. E quando ele faz isso, o diabo não pode mais reclamar. O pecado foi pago. O castigo foi feito, a justiça de Deus foi satisfeita. Por isso ele participou da carne e do sangue, e novamente, o tempo verbal aqui, ele igualmente participou da carne e do sangue. Ela aponta para o evento da encarnação, com um efeito permanente da solidariedade de Jesus com o homem em sua situação de perdição e morte. E ele destruiu. E essa palavra significa que ele destruiu completamente o diabo. Eu preciso dizer que isso não significa que o diabo morreu. Nem que o diabo não age de maneira nenhuma, que ele está inativo. Mas o seu poder foi limitado. O seu poder foi diminuído.
O seu poder foi dominado. Ele não pode mais enganar todas as nações. Aqui está um texto que fala do reinado milenar presente espiritual de Cristo. Ele não tem que reinar no milênio literal, físico, no futuro. Ele já está reinando. Quando ele destruiu o diabo, ele recuperou o domínio que Deus criou o homem para ter. Quem é que está reinando? Quem é que está colocando os inimigos debaixo dos seus pés? Quem é que está recobrando o reino? O homem, Jesus Cristo. O homem está reconquistando o seu lugar em Cristo. Ele não veio, ele vai concluir dizendo que ele livrou a todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão, aqueles que estão em Cristo, aqueles que creem em Cristo, aqueles que confessam Cristo como Senhor, aqueles que arrependidos dos seus pecados se voltam para Cristo e só para Cristo, solos Cristos. Eles estão livres do pavor da morte. A morte não tem mais domínio sobre eles. Não significa que eles não vão morrer fisicamente, mas no momento em que o seu corpo cair inerte no chão, o seu espírito imediatamente subirá para a presença de Cristo. E aquele corpo que apodrecerá na vinda do Senhor Jesus Cristo, obedecerá à voz do Filho do Homem e sairá do túmulo e se unirá com aquele espírito de novo para habitar os novos céus e nova terra. Porque ele, o nosso herói, já conquistou essa salvação. E ele não fez isso pelos anjos. É preciso que se diga. O que a palavra de Deus tem em mente aqui, somos nós, homens, é a humanidade. Mas óbvio, isto se restringe àqueles que creem. Ou, se você quer colocar pelo ponto de vista da soberania de Deus, aos eleitos de Deus. Por isso ele diz, pois ele evidentemente não socorre a anjos, verso 16, mas socorre a descendência de Abraão. Socorre a descendência de Abraão. Então, queridos, eu quero avançar para a conclusão, resumindo em 2 pontos a questão da necessidade da humanidade de Jesus. Porque era necessário que, sendo Deus, ele se tornasse homem. E só nessa condição ele poderia conquistar a nossa salvação. Um verbo vai nos ajudar a essa divisão dupla. E eu vou resumir em 2 pontos. Verso 10 e o verso 17. A palavra convinha está nos dois, está vendo? Porque convinha que Deus aperfeiçoasse Jesus por meio de sofrimento. Ele precisava se tornar homem para que a sua representatividade fosse plenamente aceita. Então, essa primeira necessidade. Por que Jesus precisou ser homem, se fazer homem? Para nos representar. Porque só um homem podia substituir os homens no sofrimento e na morte. E assim destruir o poder da morte. Essa é a primeira necessidade. Isso resume tudo o que eu falei. Segundo, no verso 17. Novamente o verbo convinha. Por isso nos convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Observe versos 9 e 10 e o verso 17. Convinha que ele se tornasse homem para morte, para que como homem ele provasse a morte por todo homem, e assim ele fosse aperfeiçoado, ele fosse morto, ele representasse e conquistasse a nossa salvação. No verso 17 diz que também era necessário ele ser homem para que, passando pelo sofrimento, ele possa entender o que é o sofrimento, possa entender o que é o sofrimento, de maneira eficaz, se compadecer de nós.
Então, ele precisava ser homem primeiro para provar a morte por todo homem. Segundo, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote. Então, Jesus precisava ser homem para nos representar corretamente. Segundo, legalmente. Segundo, ele precisava ser homem para que, pela experiência do sofrimento, ele se tornasse misericordioso. Sabe o que isso significa? Quando você, irmão, irmã, é tentado, é tentada, e você clama a Deus, lançando mão da intercessão de Jesus, Ele sabe o que você está passando. Jesus sabe exatamente o que você está passando. Às vezes a gente fala bobagem, tá bom, Jesus sofreu, eu sofri, mas Jesus era o Filho de Deus, Ele podia sofrer. Você não entendeu nada. Ele sentiu na pele o peso da tentação, o sofrimento, a angústia, a tristeza. No momento do Getsemane, ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ele provou o cálice da ira de Deus. Ele recebeu sobre si toda a punição, ele sentiu as angústias do inferno em seu peito. Então toda vez, irmão, que você em angústia, em prova, em tentação, se aproxima desse sumo sacerdote, o seu coração se enternece, porque ele sabe pelo que você está passando, ele sabe exatamente porque naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, ele é poderoso para socorrer você. Então qualquer dor, não existe nenhuma dor, pense na maior angústia que você teve, não existe nenhum momento negro da sua vida que Jesus não saiba exatamente o que você está sentindo. Seu marido talvez nem sempre sabe, seus filhos talvez nem sempre saibam, seus pais não imaginam talvez as suas lutas interiores, mas existe um em todo o universo que cada sofrimento seu, meu irmão, crente, cada sofrimento seu, ele sabe porque ele experimentou cada coisa em sua pele. Por isso ele intercede com compaixão. A expressão tendo sido tentado, ela traduz um verbo grego que aponta o caráter permanente daquele sofrimento. Uma marca clara de que Jesus lembra de tudo são as cicatrizes. Você lembra? Ele ressuscitou com um corpo glorificado. Um corpo que não morre mais. Um corpo de natureza semelhante a que teremos na ressurreição. Mas você percebeu que tinha cicatrizes? Tomé, toca aqui. Veja os meus pulsos, está traduzido ali por mão, mas veja os meus pulsos. Veja que sou eu. Toque na cicatriz, está lá a marca. E quando ele olha aquela cicatriz, ele sabe, por isso ele pode interceder. Maria não pode interceder. Pedro, João, Antônio, São Damião, São Cosme, São santo que for, não pode interceder, ele não tem a mínima ideia, e nem nunca quis. Só um pode interceder por você nos seus sofrimentos, nas suas orações e no perdão dos seus pecados. É aquele que se fez homem e tendo sido tentado, se tornou poderoso. Por isso ele precisava ser aperfeiçoado. Como Deus, ele não tinha essa experiência do sofrimento. E ele se fez homem para socorrer os filhos de Abraão e ser fiel sumo sacerdote. Eu concluo adentrando o texto da próxima mensagem. Por isso, santos irmãos, observe que isto se aplica aos crentes. Vocês que participam da vocação celestial, vocês que foram chamados por Deus para serem seu povo, para habitar em novos céus e nova terra, considerai atentamente, prestem atenção, fixem os seus olhos, a sua atenção, naquele que ele chama de apóstolo, a ideia de o enviado, autorizado de Deus e sumo sacerdote da nossa confissão. Por isso a Bíblia diz que se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Nada mais é necessário, sua justiça não é suficiente, suas obras não são suficientes,
a fé do seu pai, da sua mãe, a oração do bispo, do apóstolo, de seja lá quem for, não é suficiente. Só um é suficiente, Salvador, perfeito Salvador, aquele que se fez carne, habitou entre nós e provou a morte por todo homem. Ele conquistou no braço. E ele subiu. Agora, ele está sujeitando todas as coisas debaixo dos seus pés. E como homem, ele virá. E aqueles que estão nele, a Bíblia diz que reinam com Cristo. Para aqueles que estão em Cristo, e só para eles, a Bíblia diz, Deus em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Ele te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A igreja do Senhor verá Satanás esmagado sob seus pés. Mas não é o peso da igreja, não é o teu peso, o peso da tua santidade, da tua fé. É o peso do Filho de Deus que habita na igreja. O peso dele esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Ele é o nosso herói, queridos. Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Não precisamos de mais nada, ele é o centro, ele é o foco, ele deve ser o alvo da nossa vida, ele deve ser a nossa satisfação plena. Não há outro além dele. E se você ainda não tem esse Cristo, não adianta você ser evangélico, frequentar a igreja, se Cristo não é o centro da tua vida. Você precisa abandonar o pecado e correr para Cristo. Só Cristo é suficiente. E se você se afastou dele, considere atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, que foi fiel na execução da obra salvadora.